Você já acreditou que talento e esforço bastam? Já achou que se for realmente bom em alguma coisa, o mundo vai recompensar e te colocar no lugar que merece? E se você descobrir que não basta ser bom se ninguém se importar? E aí, pessoal, espero que estejam bem. Marte Supreme, de Josh Safdie, que é um filme exatamente sobre essa questão do mérito e o reconhecimento. E talvez por isso seja tão incômodo e magnético. Aqui a gente acompanha Marty Mauser, um jogador de tênis de mesa dos Estados Unidos do início dos anos 1950. Um detalhe crucial: naquela época o tênis de mesa não tinha nenhum prestígio no país. Era o ping-pong. Não existia circuito profissional, não existia dinheiro, não existia glamour. Marty é amador não porque ele quer, mas porque ele tem que ser. E o paradoxo desse filme nasce daí. Ele é de fato um dos melhores jogadores do mundo, só que em algo que ninguém liga. E Marty não aceita isso. Ele tem um ego absolutamente desproporcional à realidade que o cerca. É arrogante, prepotente, autocentrado, incapaz de ler as estruturas econômicas e sociais que o rodeiam. Para ele não importa se o outro tem dinheiro, poder, cargo ou influência. Se ele se considera melhor, ele acha que pode peitar qualquer um. Não reconhece hierarquia, não reconhece limites, não reconhece consequências. É um pequeno Napoleão convencido de que o mundo deveria se curvar ao talento dele. O filme começa com o torneio aberto do Reino Unido, onde o Marty chega prometendo que vai ser campeão. A partir daí, sem entrar em spoilers, a vida dele vira um caos. Falta dinheiro, faltam recursos, faltam conexões. Ele precisa improvisar, depender de fatores, afetar outras pessoas, passar por cima de quem for necessário para continuar perseguindo aquilo que ele acha que ele merece. E aqui entra o coração temático do filme: a falácia meritocrática. Essa ideia tão vendida por discurso de coach de que é só querer, é só acreditar em si mesmo, ninguém é melhor que você. O filme desmonta isso sem piedade, porque o mundo real não funciona assim. O mundo funciona à base de poder, dinheiro, prestígio e redes de contato. E o Marty não tem nada disso. Ele só tem talento num jogo irrelevante. E o filme não tá falando que talento não importa. Ele tá dizendo que talento sozinho não manda em nada. Do ponto de vista humano, Marty é um personagem difícil de engolir. Ele não mede consequências, não demonstra empatia e trata pessoas como meios para atingir objetivos. Já na primeira cena, ele engravida uma mulher próxima. Aliás, essa cena lembra muito a icônica cena inicial de Olha Quem Está Falando. Após isso, ele simplesmente segue a vida como se nada tivesse acontecido. Existe até um paralelo possível com o Raskolnikov de Crime e Castigo. A ideia de que certos indivíduos se colocam acima da moral comum porque se consideram excepcionais. A diferença é que o Marty nem pensa em matar alguém. Mas a lógica tá ali. Se eu mereço, eu me autorizo. O humor do filme acompanha esse personagem. É um humor politicamente incorreto, agressivo, desconfortável, que sabe muito bem que tá sendo assim e é pra gente analisar. O Marty, ele faz piada com Auschwitz. Ele diz que ele pode porque ele é judeu. Ele fala em jogar uma terceira bomba nuclear no japonês poucos anos depois de Hiroshima e Nagasaki. O riso vem sempre de uma pontada de desconforto. Você ri, mas logo se pergunta se devia rir daquilo. E isso não é gratuito. O filme se passa em 1952, quando essas feridas ainda estavam abertas. Existe um subtexto histórico forte, especialmente quando coloca um japonês enfrentando um americano tão pouco tempo depois da guerra. Formalmente, o filme é muito inteligente.
A edição nos coloca dentro da cabeça do Marty. Ele fala rápido, atropela frases, muda de assunto, se põe o tempo todo e a montagem acompanha esse ritmo alucinado. A câmera quase nunca fica parada. São muitos cortes, poucos planos longos, pouca respiração. Tudo cria uma sensação constante de urgência, como se o filme estivesse sempre correndo atrás do próprio personagem. Mesmo sendo um filme relativamente longo, ele não cansa, no que ele lembra uma batalha após a outra. E cada partida ou aventura do Marty carrega um suspense quase físico, mas aqui o magnetismo vem da imprevisibilidade do nosso protagonista. A sensação de que pode estragar tudo a qualquer momento, e frequentemente ele estraga. Essa escolha formal reforça uma coisa essencial. Marty não é um grande esportista no sentido ético da palavra. Ele não sabe ganhar e não sabe perder. Quando ele vence, esnoba, humilha, se coloca acima de todos. E quando perde, reclama, contesta as regras, se vitimiza, não aceita a derrota. Não existe espírito esportivo, não existe fair play. Existe apenas o ego inflado ou ferido. O esporte para ele não é competição nem troca, é palco, é confirmação narcísica. E isso diz muito sobre o personagem e sobre o vazio que ele carrega. No centro de tudo está o Timothée Chalamet, num projeto claramente pensado como o isca do Oscar, o Oscar bait. Ele protagoniza e produz o filme assumindo um personagem difícil, antipático, cheio de arestas. É um movimento claro de carreira, o prodígio que quer consolidar prestígio adulto. E ele entrega uma atuação muito forte. Marty é desprezível em muitos momentos, mas magnético o tempo todo. Chalamet treinou de verdade para cenas de tênis de mesa e isso aparece no corpo, no deslocamento, na fisicalidade. Há aí alguns truques de cinema envolvidos, mas o esforço é real e dá peso ao personagem. O elenco de apoio funciona bem dentro do espaço que o filme permite. A Gwyneth Paltrow está correta, mas pouco explorada aqui. Já a Odessa A'zion, que interpreta a mulher que engravida do Marty, é quem mais se destaca fora do protagonista, trazendo humanidade e consequência emocional a um universo dominado pelo ego. Já o Kevin O'Leary interpreta o personagem do milionário poderoso que funciona muito bem como representação concreta da estrutura de poder que o Marty insiste em ignorar. Tecnicamente temos uma boa direção de arte, com uma recriação fiel dos anos 50, figurinos, cenários, objetos, constroem um mundo crível. A fotografia não é chamativa a ponto de prêmio, mas faz escolhas interessantes, especialmente nas cenas de jogo com contrastes fortes e ambientes mais fechados, quase teatrais. E antes da conclusão, eu peço a gentileza da sua curtida e para se inscrever no canal. Marty Supreme não é somente sobre um mesa-tenista. É sobre alguém que acredita cegamente na própria excepcionalidade e se recusa a entender como o mundo funciona de verdade. E o mundo, como sempre, cobra essa conta. Se você gosta de filmes sobre personagens difíceis, egos inflados, ilusões de grandeza e a falência da meritocracia vendida como verdade absoluta, esse filme tem muito a lhe oferecer. Nota 9. E aí, gostou de Marty Supreme? Acha que a meritocracia é uma falácia ou que ela realmente funciona? Deixa aí nos comentários, respondo todos. E convido a ver meu pitaco de outro filme mega agitado, o espetacular Uma Batalha Após a Outra. E fica o meu abraço!